salve galera, eu sou o Renato. Eu sou o Felipe. E nós estamos hoje mais uma vez aqui no nosso Kotoku para falar sobre Hellsing. Hellsing. Uma obra antiga e agora talvez não mais tão relevante, mas que por muito tempo foi a obsessão de alguns, inclusive um amigo nosso em comum. Exatamente. Durante muito tempo. É. E assim, ó, o que é interessante, assim, na verdade, assim, a gente ressaltar que tu já deu a introdução do tema. Ela foi uma obra, assim, que angariou muitos seguidores, muitas pessoas, assim, que eram muito fanáticos. Exatamente, porque ela entregou, assim, pelo menos pra nossa geração, assim, ó, a nossa geração, diga-se de passagem, assim, pra quem tá assistindo, anos 2000, né? É. Porque o mangá é de 97, começa em 97, só vai finalizar ali por volta de 2009. Isso. E enquanto o anime é de 2001 a 2002, que foi basicamente o que apresentou, assim. Eu não conhecia antes o mangá, só fui conhecer depois, assim, em virtude, pra também saber o outro detalhe que a gente vai conversar depois, mas assim, tipo, Hellsing apresentou para as pessoas, assim, um novo formato de vampiros, assim, sabe? E tinha também a questão de que além das peculiaridades da produção e de como foi feita a adaptação do mangá pro anime, ele tem algumas coisas que foram muito impactantes para a juventude da época, né? Porque ele era, como é que posso dizer? Ele era meio edgy, ele era meio tipo sacanão e o cara tipo era um anti-herói, tipo bem anti-herói, que era um negócio que era muito que era relativamente novo na época, não era muito comum de ver na época. Hoje em dia tu chuta um arbusto, sai um 5, mas naquela época, como a gente não tinha acesso e a gente nem sabia direito que anime normalmente vinha de mangá, então tudo a gente descobria pelos fóruns na internet quando tinha essa sorte. E aí Hellsing tinha essa pegada de olha só, é um vampiro que dá tiro e ele é do bem, mas ele é malvadão ao mesmo tempo e tudo mais. E a galera ficou oriçada por causa disso. Então eu acho que esse é uma das características que pegou a galera assim bem, principalmente aquela geração ali que tava bem no momento que o anime saiu e tal, logo depois. E essa galera, tipo, curtiu muito esse negócio de, olha só, é um super-herói, digamos assim, diferente. Ele é vilão e ele é um vampiro. E ele não é um vampiro, como é que eu posso dizer? Ele é um vampiro que é mais... que é um pouco mais visceral, assim, no sentido de que ele não é aquele negócio romântico, eu vou conquistar uma donzela, que é o que a gente tinha de Drácula e dos filmes. Sim. Tudo o vampiro que vai conquistar a donzela para torná-la sua amante eterna e blá blá. Não, o Hellsing não tem nada disso, né? Então é uma coisa diferente que pegou bastante, assim, a galera naquela época. Vamos começar então pela série animada, ali, vulgo 2001, 2002 ali, que o anime no caso, ele, só para constatar para as pessoas que estão assistindo em casa, o anime ele não é baseado nas histórias. Ele usa os personagens. Exatamente. Só. Mas a base de história não é a mesma. Ela é um roteiro original baseado nos personagens do mangá. Mas assim, ó, uma coisa que a gente pode ter consciência é que assim, ó, o personagem, principalmente do Alucard, que é o personagem protagonista, a base psicológica de desenvolvimento dele é igual, tanto no mangá, quanto no anime, quanto nas versões originais que a gente vai conversar depois. O que nós temos então? Como base é igual, a ideia de que existe uma sociedade secreta, não governamental, digamos assim, liderada por uma filha ou familiar da família Van Helsing. Eles pegam e explodem um pouco aquela mitologia clássica do Drácula, né? Então eles pegam, tipo, o Van Helsing fundou, tipo, virou um cara que fundou uma sociedade secreta
que combate vampiros e coisas sobrenaturais nesse sentido. E ele virou, tipo, um mestre de uma agência por baixo dos panos, assim, que é aquela... Tipo, ela sabe que é sobrenatural, eles recrutam a galera que conhece coisa desse estilo, mas não é tipo um mundo onde, olha ali um vampiro. Não, tipo, seria o nosso mundo onde vampiros, se eles existem, eles estão muito bem escondidos, e essa agência tem a missão de tentar manter as coisas assim, tipo, proteger as pessoas e guardar os segredos da realidade, talvez. Exatamente. E aí o que a gente tem? Nós temos daí a ideia de que o Alucard, no caso do personagem principal, ele é um servo da líder da sociedade. Ele é tipo compelido a ser tipo a servir o líder da família Helsing. O líder da família Helsing. Então ele é tipo, ele não gosta estritamente de participar. Ele curte a matança e ele curte o gore. Ele curte essas coisas porque ele é um anti-herói fudido, mas ele não gosta de estar fazendo bem, digamos assim. Ele não gosta de ser um servo, um subalterno da família Van Helsing. Mas ele vai lá e participa, e quando tá na hora do vamos ver, ele vai lá e vê. Se diverte. E se diverte e faz e acontece. Porque assim, o que nos é apresentado na série? Teoricamente falando, o Alucard, ele sendo o primeiro vampiro, e o que nos é apresentado, assim, não no início, mas no final, assim, mas é importante salientar. Lembrando que provavelmente vai ter algum spoiler que a gente vai deixar escapar, então... Exatamente. Os poderes que ele tem, assim, são inúmeros. Sim. Então, assim, só que o que nos é apresentado no início é simplesmente um vampiro, que obviamente se regenera bem, e que tem duas pistolas gigante. Revólver, né? Exato, revólver. Eu não sei se são pistolas ou são revólveres. São pistolas. São pistolas. E assim, revólver é do Trigun. Exatamente. E daí eles vão lá e eles saem dando tiro. Qual é que é a parte legal de salientar? Ele é selado pela líder da família Van Helsing, e ele só pode usar os poderes mediante a aceitação dela. Então, em virtude disso, o que ele usa? Ele usa duas pistolas que mais parecem, sei lá, uma ripa de compensada de 1 metro. Eles são gigantes. Exatamente, e aquilo lá estraçalha a galera de forma geral. E aí, ele é basicamente isso. Ele é, no caso, chamado para resolver problemas muito em virtude, assim, quando aparecem vampiros. Mas esses vampiros que aparecem, até o próprio Alucard diz, ou comenta, principalmente acho que a partir da metade ali, quando tem a primeira invasão à sede, que eles não são vampiros reais, da visão do Alucard, porque como ele é o mais antigo, ele sabe dos limites do poder, e aqueles vampiros que aparecem lá, eles são muito rápidos, muito fortes. Eles são, tipo, muito, muito dissolvidos já. Exatamente. Eles são, tipo, a rapa do tacho só. Eles não são os vampiros que o cara respeita. Exatamente. E daí, o que nos é desenvolvido? A história, na verdade, a gente fica sabendo sobre a história com base nas Ceras, que é ela que é a orelha, assim, do mundo. Ela é uma policial. Vampira, tipo, vampira recém-convertida, uma incipiente, assim, que é... E ela é uma ex-policial, né? Que foi recrutada daí pra tipo, agora que tu entrou em contato com esse mundo, pelo vampirismo e tudo mais, a gente vai te chamar para trabalhar na Helsing. Porque qual é que é a lógica que nos é mais ou menos apresentada? Se tu é um humano normal e tu é mordido por um vampiro, se tu for puro, virgem, tu vira um vampiro. Agora, se não, tu vira um ghoul, que é um zumbizão escroto. Exatamente. Só que daí o que acontece? O vampiro vai lá e morde ela, só que ela grandona e tudo, o cara não acredita que ela vai ser virgem, mas a mina é. E daí o Alucard diz assim, não, tu vai virar uma vampira, então vem comigo. E aí ela entra, e aí ela se torna
dentro da Hellsing a questão da orelha, assim, tipo, onde todo mundo vai explicar para ela qual é que é a moral da instituição, o que eles vão enfrentar. A gente descobre o submundo da Hellsing e sobrenaturalismo e coisa assim por ela. Tipo, claro, a gente acompanha o Alucard, mas o Alucard já sabe de tudo. Sim. Então, as informações que vêm nova vêm por causa dela. E aí nós, obviamente não depois de muito tempo, depois do quarto episódio ali, a gente já é apresentado a gente parte do pressuposto, olhando a série, e a gente sabe que o Alucard é o personagem principal, mas a gente tem a impressão de que a Ceres é a personagem principal, o Alucard aparece para resolver os problemas e aparece o antagonista do antagonista, que é a questão da Igreja, da Igreja Católica, o Vaticano. O Vaticano. Eles utilizam o termo. Eles tipo a instituição do Vaticano, que seria tipo a parte da Igreja assim como a Hellsing é tipo uma instituição privada, filantrópica, sei lá como é que caracteriza, mas é uma instituição que não está sob o poder de ninguém, que combate esses negócios. A Igreja tem uma seção dentro da Igreja que também tem o conhecimento sobre vampirismo e coisa assim, e está sob o direto poder do Vaticano, e daí eles se referem como o pessoal do Vaticano, que é os antagonistas da série, né? Sim. E aí nos é apresentado o núcleo que vai fazer, na verdade, tenta fazer frente ao Alucard, né? Porque daí, senão a gente fica só com a impressão que toda vez que o Alucard aparecer, ele vai passar o carreto em todo mundo, né? Chegar e tratorar tudo. Mas não é bem assim, nos é apresentado os poderes, assim, de que essa galera do Vaticano, eles não são, assim, tão inocente assim, eles têm magia também e coisas. Eles também estão no ramo há um tempo já. Tu vê Exatamente. que eles têm uma estrutura que também não é nova, assim. Os caras sabem o que eles estão fazendo. E aí o desenvolvimento, na verdade, do anime, ele parte mais ou menos em cima disso. Situações onde vampiros aparecem, daí aparece o Alucard, daí aparece o pessoal do Vaticano, e fica aquela treta, assim, se desenrolando de pancadaria, gore. Porque é um anime bem de porradaria mesmo, e violência, e assim, tiro, e porrada e bomba. O que eu gosto, assim, principalmente do anime, é assim, ó. Os caras tomam um tiro, uma espadada, os caras perdem braço mesmo. Sim. Voa braço, voa perna, assim, ó, tipo... Ele, não tem eles não poupam muito a questão das consequências físicas, assim, do que acontece. Então, assim, ó, tipo, muitos dos personagens, tirando aquele bloco de personagens principais ali, apareceu em cena, vai ter luta, sabe que... vai decepar. Vai virar picadinho. Braço e tudo, E aí, o anime, ele não é muito longo, né? São aqueles... 13. Exatamente. 13 episódios. Aqueles 13 episódios, onde, até certo ponto, assim, não que a história ela fique um pouquinho rushada, mas... O anime, a graça do anime foi muito mais o conceito do anti-herói. Eu acho que ele serviu muito mais para apresentar o que o Alucard pode ser e o que a história do Alucard e da Hellsing podem ser, do que de fato a realização dessa história, sabe? Tipo, eles pegaram assim, ó, é meio que era quase... Eu, hoje em dia, vejo quase como uma propaganda pro mangá, tá ligado? Que tipo, olha só que legal esses personagens maneiros que dão tiro, porrada e bomba, e que são vampiros, e são uns padres loucos que usam espada e se regeneram. Então, assim, é nesse nível, assim, eles mostram assim, olha que massa, velho. E, tipo, bem o estilo massa velho mesmo, assim, é só, tipo, pra brilhar o olho pro cara ir atrás o que acaba sendo a história de verdade, né, do Hellsing, que é o que aconteceu no mangá e depois foi adaptado para ovas. E aí, pra contextualizar também o pessoal que tá em casa, o anime ele tem um final diferente. A história toda ela é relativamente diferente, assim, o fio da meada é outro. E daí no anime a gente no final assim acaba tendo uma noção da amplitude do poder, onde pela primeira vez o Alucard ele não tem limites, e daí ele descamba, assim, do tipo... A gente percebe que ele muda de forma,
ele faz cachorro sair dele, ele vira em olho, ele vira em poça, ele suga sangue, ele empala as pessoas, ele faz o role e acontece. Então, assim, o roleplay total, assim, tipo, em nível de poderes. E o que a gente acaba nos deparando é justamente com a questão, assim, tipo, a gente não vê o teto dele, assim. Não, pois é, ele... como é que... uma coisa que até incomodou um pouco é esse negócio de que, tipo, ele tá usando os poderes e espancando geral e criando coisa do nada e fazendo e acontecendo, mas ele nesse momento não tem nenhuma referência para o poder dele. Então, assim, os caras mais fortes que tem ao redor dele, ele é tipo, entre ele e um humano normal é quase a mesma coisa, porque o cara tá muito alvoroçado e muito acontecendo, e daí tu fica assim, tá, e a medida, como é que tu vai medir esse poder e tal, e daí dá realmente essa impressão de que o cara, o teto, a gente não sabe o que é, né? O cara, ele fez, aconteceu, escambalhou tudo e coisa, mas fica sei lá como é que é a palavra, fica um pouquinho de suspeita, assim, de descrença, mas enfim. Exatamente. Mas aí a gente percebe que, na verdade, a lógica era essa mesmo, assim, é o Alucard e o restante da patota para baixo ali, né? E o que nos é relativamente apresentado, depois vamos falar então sobre a versão original dos animes, que são os OVAs, que depois nos é apresentado de uma forma muito mais selvagem. Muito mais. Que o OVA ali, ele é de 2006. Eles começam em 2006 e foram... Até 2008. Não, eles lançaram até 2013 ou 2014. Pode ser, não tem problema. Mas assim, já fica então aí a questão eu sobre sei o pessoal que de casa. se não me engano, são 10 ovas que lançaram ao todo para contar a história toda do mangá. E aí nos é apresentado, obviamente, uma animação muito melhor, mas... Não tem nem comparação a animação. Exatamente. Vamos concordar que, claro, são 3 estúdios diferentes que animaram os ovos. Então tipo, são 3 episódios num estúdio, daí mais 3 em outro, daí mais 4 em outro. É algo assim. Então tem um pouquinho de diferença, mas o nível de animação, e tu vê que, tipo assim, o cuidado e até a verba foi muito maior nos ovos. E daí, não tem comparação. Pelo menos o começo das duas obras, ela é relativamente original. É para apresentar o mundo, exatamente. Né? Ela é basicamente igual a gente apresentado nos ovas as Ceras, no mesmo processo. Ela conhece o Alucard, é a policial que vai ter uma ocorrência, daí tem um vampiro, o vampiro morde ela, daí descobre que ela é pura, daí ela vai virar vampira, daí aparece do nada o Alucard, blá blá blá, vai lá, mata o vampiro, e aí ela integra a Hellsing, vira a orelha. E nos é apresentado. Mas assim, a grande sacada de diferença assim, que eu vejo do anime e do OVA é que no OVA tu percebe assim, que todo mundo lá tem probleminha. Sim, no anime, pelo menos a chefe a líder da Hellsing, ela parece uma pessoa séria e tranquila. Sim. Assim. Agora no OVA ela é descabeçada. Todo mundo assim, todo mundo tem tretas. Todo mundo assim, tipo, tem sérios problemas psicológicos. Assim. Não tem nenhum santo assim Exatamente. na coisa. Até porque, tipo, os caras que trabalham pra eles são mercenários. E, teoricamente, falando, a mais pura ali é ela. Porque, tirando isso, o Alucard é aquele cara sendo, tipo, eu preciso chegar em tal lugar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um jato, eu vou literalmente me jogar de jato no meio da patata inteira pra explodir o jato, aí eu já vou sair numa forma de uma meleca preta e cachorro pra tudo que é lado, passando o carreto, e é isso aí. Então, assim, a lógica antes ele é menos comedido, né? Exatamente. o cara, assim, não quer mais nem saber. Ele é menos comedido.
no OVA, assim, ó, como a gente daí tem acesso a uma animação... E tu vê muito mais a questão do poder, realmente, que o... Desde o início. Desde o início No anime, a gente só fica sabendo, assim, ó, que ele é muito poderoso ali no final. Tirando no início, a gente percebe, tipo, quando ele tem o primeiro contato com o padre ali no episódio 5, 6, o padre pica ele, enfia, acho que umas 6 espadas na cabeça dele, assim, daí o Alucard cai, assim, e tu fica pensando assim, minha nossa... Você foi o homem. Do nada o homem levanta assim, 6 espadas cravadas na cabeça. Não, vamos continuar a trocação, tô gostando. E daí, no OVA não. No OVA, no segundo episódio, o homem olha assim, não, eu tô precisando chegar em tal lugar. Posso pegar esse jato emprestado? Pode. Dá 5 minutos depois, está umedecendo de jato. Assim, lançando kamikaze no meio da galera. função. Exatamente, assim, descendo e já metendo bala e cachorro e tudo. E fica olhando assim, ó. O que? Né? É diferente. E aí nos é apresentado uma lógica diferente, obviamente, no OVA. É apresentado, teoricamente falando, a briga entre duas instituições. Uma instituição, a Hellsing, e a outra instituição lá dos... Eu não sei se a gente vai tomar digamos assim, ó, uma repressão, mas assim, ó, é basicamente um grupo de alemães dissidentes da Segunda Guerra Mundial com fortes tendências fascistas. Exatamente. E que é um amontoado de gente com uns poderes estranhos. Na verdade, são várias criaturas místicas que se juntaram ali. E eles pegam, e eles meio que... Eu acho que o autor meio que queria explorar toda essa mítica que tem sobre esse tipo de galera. Esse tipo de galera que na época que essa galera era o mais influente, existia... O líder dessa galera acreditava muito em coisa oculta e tudo mais. Então criou-se uma mística a respeito dessa galera relacionada ao que é oculto e sobrenatural. E principalmente na cultura pop. Hellboy, por exemplo, do Mignola, também tem essa partes, também captura partes dessa mitologia que acabou existindo. E daí o Hellsing, a versão dos ovos, a história acaba tipo pegando essa e explorando nesse sentido, assim. E sim, é aquela galera. Todo mundo sabe que galera que a gente tá falando. Daí essa galera vem com um lobisomem, vem com um vampiro, vem com uma menina gato que a gente não sabe qual é. A gente eu sabe não sei sei lá. Exatamente. Mas assim, uma galera muito da estranha, com uns poderes assim, ó. Uns muito overpower e os outros meio ilógico, assim. Ilógico, bem ilógico. Tanto que a menina gata ali não entendi a moral dela. Eu também não. Eu não sei se não é, tipo, questão de cota pra menina gato porque é anime, sabe? Exatamente. Aliás, justo. Talvez seja alguma coisa assim. Puramente tava pelas cotas ali. E daí, obviamente, tem o lobisomem, que é o moreno de cabelo branco, porque tem alguém de cabelo branco também na história, né? Principalmente do lado dessa galera. Exatamente. E aí, mas no OVA, igualmente, a gente é apresentado a questão do Vaticano ali, o padre maluco, que é o antagonista do Alucard, tá lá também. Mas aqui, no final, ele usa uns adjetivos para bater de frente com o Alucard, até consegue bater em certa medida de frente com ele, assim. Mas no final, de novo, a gente é apresentado, da mesma forma como no anime, a gente é apresentado ao cara sem restrições. E daí o que acontece quando ele não tem mais restrição? Ele tipo, bota pra fora, teoricamente falando, todo mundo que ele já mordeu na vida, em formato de guerreiro, zumbi, overpower. Ele cria um exército das memórias de quem ele matou, basicamente. Exatamente. E aí ele bota toda essa galera pra fora e não interessa se os inimigos que são de um culto fascista, blá, 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 com um exército, não interessa. O homem gospe um exército inteiro pra fora e sai na trocação de soco. Mas uma coisa só assim que eu vou apontar aqui, digamos assim, como curiosidade, é que assim, acho que em nenhuma outra história
fez menção à ideia de que o Alucard, no caso, seria o filho do Drácula. E no Hellsing, a ideia de que o Alucard, teoricamente falando, é o Drácula. É o Drácula. Então, assim, tipo, esse joguinho, assim, que em animes, por exemplo, como Castlevania, que a gente eventualmente vai comentar, a gente tem Drácula e tem o Alucard como filho do Drácula, sendo filho do Drácula com uma humana. Por isso que ele consegue andar durante o dia. E ali não, ali, tipo, a ideia é que, assim, ó, o Alucard, ele é o Alucard, aí quando os limitadores, aquela luva que ele usa, uma luva branca com símbolos na mão, que são... Que é tipo selo. Exatamente. Que daí que quando abre, ele vira o Drácula. Ele é tipo como se o Alucard fosse o nome de servo dele, né? Exatamente. Tipo, ele é a persona de servo que é meio como, tipo assim, a gente vai tirar teu nome, tirar tua coisa pra te enfraquecer. Eu acho que tem um pouco dessa parada, assim, sabe? Vamos chamar de Alucard, porque... E também pra ter tipo... Pra ter o trocadilho, né? Alucard é Drácula ao contrário. Então... Que foi onde o anime foi a primeira vez eu vi isso, porque eu não tinha videogame, não jogava Castlevania. Exatamente. Então eu não sabia, daí eu, é verdade! Mas enfim. Que tipo de pai bota o nome do filho que é Alucard, que é o nome oposto. O próprio nome ao contrário, né? Sem lógica alguma. E aí, a história, obviamente, ela se desenvolve, aquele desenvolvimento clássico. Eu mesmo para a história, se não sei, uma das coisas que eu gosto, assim, na animação, assim, da história, é que ela tem aquela característica do shoujo, que é o quê? Os personagens, eles estruturalmente são todos iguais. Eles são magrões, altos, e assim, ó, eles dão muito mais enfoque para a questão do rosto dos personagens e aquela expressão deles, principalmente dentro da batalha ou em situações de perigo, que isso é legal, assim, tipo, a ideia não é que o Alucard seja um cara maçudo, gigante, também, não, é um monte de pessoa, teoricamente falando, magrinha, que gosta de usar terno, que é uma brincadeira, acho que a Ceras é a única que não tá usando terno naquele negócio, mas o visual do Alucard, ele é fantástico, assim, se tu for parar pra ver, chapéuzão vermelho, sobretudo terno. Isso eu acho que é massa. Eu adoro o chapéu do Alucard. O chapéu do Alucard é uma coisa que... Porque é meio diferente, né? Não é muita galera que desenha os personagens com chapéu de aba longona, assim, e tal. E aí, aquele óculosinho, assim, o óculosinho redondinho, é amarelinho. É amarelo ou é vermelho? É amarelo no anime e vermelho no mangá. Tá. No OVA ele é vermelho. Pra combinar com a capa, mas no anime ele é amarelo. Então, assim, é, tipo, tu vê, assim, é, tipo, a repaginada que eles deram, assim, ó, visual no personagem foi muito boa, muito bem construída. E eu vou fazer só também um outro adendo, assim, ó. No anime, eu posso tá enganado, assim, ó, mas eles pegaram, na verdade, pediram pro Mr. Big e colocaram Shine como uma das músicas. E assim, ó... pediram não, a gravadora, a série da gravadora que tá no Japão deve ter feito algum tipo de concessão em troca. Exatamente. E aí colocaram uma música maravilhosa. Pra ser tema, então assim, ó, assim como o Ghost in the Shell teve o Steve Count praticamente como trilha sonora, então assim, ó, tipo, é engraçado, né? Agora, tipo, saindo um pouco da coisa, só quero fazer uma adendinha. Como são poucos os animes que fazem uso de licenciamento de música internacional, que não japonesa, né? Sim. Tipo, tu consegue contar nos dedos. Claro, o Jojo todas as temporadas tem, mas eu acho, mas são poucos que tipo, vamos licenciar, vamos pegar uma música e licenciar pra fazer parte do tema e coisa, não é muito comum. Não é muito comum. Geralmente a gente tem criações originais. Originais até pra promover artistas novos e tal. Isso é coisa de capitalismo do Japão, que a gravadora tá junto com o estúdio, com a produtora e tudo mais.
Mas eles normalmente são originais. E esse negócio de licenciar a música ficou massa no real, sim. Ficou. E aí, basicamente é isso. O que nós temos foi um anime que ele introduziu uma visão nova de vampiro, uma visão nova de poderes de vampiros. Sim. Assim, tipo... E é um negócio, tipo, menos higienizado, né? Exatamente. E daí, tipo assim, ó, um negócio mais polido, assim, tipo, vampiros antigos não são a mesma coisa que vampiros novos. Criou a mística que a gente basicamente, eu vou dizer criou, assim, obviamente tiveram outras referências, mas assim, tipo, o Alucard como o primeiro grande expoente do antagonismo, assim, tipo assim, ó, como o vilão que é protagonista. E assim, ó, mas é protagonista assim, tipo, ele não vai ajudar a senhorinha a atravessar a rua. O protagonismo ele é um anti-herói. Exatamente, o anti-herói dele. A função dele é só dar tiro em gente que é mais má do que ele. Ele é tipo o mal que vem pro bem, mano, na verdade, né? Então, toda assim, essa... E aí a gente tem ele basicamente hoje como ícone. Sim, hoje em dia ele é tipo a referência do vampiro de anime, né? Exatamente. Ele é o vampiro para todos os vampiros. E até porque, assim, ó, depois disso, eu acredito assim, que a gente não tenha mais, depois de House, assim, nenhum outro anime de vampiro, assim, ó, tão expressivo. Não, mas não chegam nem aos pés de Exatamente. Não chegam nem aos pés de Hellsing. Então, assim, ó, e aí a gente não consegue vislumbrar, assim, só para o pessoal que está em casa, então ter essa noção do poder da obra, assim. Sim, tipo, foi muito icônico. Muito icônico e persevera até hoje, assim. Ainda, tipo, vale a pena, sabe? Muito a pena. Claro, tem alguns defeitos e tem algumas... eu vou dizer que eu não gosto mais tanto... Claro, na época eu adorei, mas hoje em dia eu naturalmente prefiro os ovos ao anime com uma história diferente, mas enfim... Mas vale a pena, sabe? Os personagens são muito icônicos, muito interessante, assim, ver eles fazendo o que eles fazem. E se tu gosta, assim, de brutalidade sobrenatural, é um prato cheio, né, cara? Não tem muito o que reclamar dos combates, das coisas. É tudo massa, assim. Isso. Então, pra você que tá aí em casa, já assistiu Hellsing ou não assistiu? Tem outro anime de vampiro que talvez tu acha que bate de frente. Eu acho que não tem, né? Porque é muito épico, mas... Personagem talvez vampírico. Um personagem vampírico que seja tão icônico nos animes. Deixa um comentário, deixa o seu like. Exatamente. Se inscreve. E até a próxima. Até mais.